Boa tarde, meus amores. Hoje estudaremos a disciplina de História, né, com o conteúdo Outras Formas de Tempo. Então, peguem as apostilas e abram na página 33. Então, aí na página 33, Outras Formas de Tempo. Texto e contexto. Em nosso cotidiano, utilizamos muito o tempo cronológico para determinar o nosso ritmo de vida. O que é tempo cronológico? É aquele que a gente mede através do relógio. Conforme visto anteriormente, o trabalho dita quando acordamos, almoçamos ou dormimos. A vida em comunidade é regida pela cronologia do relógio e pelas convenções do mundo do trabalho. Contudo, existem outros elementos em nossa vida que não podem ser controlados pelo relógio ou pelo ritmo de trabalho. Então, vamos ver aí, teorizando, o que seriam esses elementos. As primeiras formas de vida levaram bilhões de anos para surgir, e a evolução delas demorou ainda mais. O crescimento das árvores, a formação de montanhas, a evolução das espécies, o tempo da natureza tem o seu próprio ritmo e funciona independentemente dos relógios ou dos calendários. Da mesma forma que a natureza muda lentamente, o nosso corpo também se modifica. Nascemos, crescemos, envelhecemos. O surgimento das rugas não pode ser controlado pelo relógio. Ainda que o ser humano viva uma quantidade aproximada de anos, o nosso corpo envelhece em ritmos e tempos diferentes. O tempo biológico também não pode ser registrado no calendário. Então, a gente pode ver aí que o nosso corpo muda, mas não num tempo cronológico, e sim biológico. Não é o relógio que determina essa mudança na nossa vida, não é mesmo? Página 34. E a nossa mente? Qual é a velocidade do nosso pensamento? Nós podemos pensar milhares de coisas em poucos segundos, ter ideias que se conectam e se interligam em uma velocidade impressionante. Mas nós também podemos nos perder em nossa imaginação, passar horas pensando, imaginando, criando universos inteiros em nossa cabeça. Na vida real, passaram-se 1, 2, 30 minutos, mas em nossa mente, o tempo simplesmente não existe. É como se estivéssemos sonhando. O tempo psicológico possui um ritmo difícil de se mensurar e ainda mais difícil de se explicar. Em exercícios resolvidos, questão 2, por que podemos afirmar que nem todas as coisas do universo seguem o ritmo do tempo cronológico? Na resolução, o tempo cronológico é uma maneira que o homem encontrou de controlar a passagem dos dias. O uso de relógios para marcar as horas se popularizou ainda mais quando o ritmo de trabalho mudou, pois a rotina das pessoas passou a depender do horário de trabalho delas. Contudo, a natureza se desenvolve e evolui em sua própria velocidade, ou seja, o tempo que uma árvore leva para crescer pode parecer para nós muito demorado, mas os elementos da natureza não seguem o nosso ritmo de vida acelerado. O nosso corpo, ou seja, o nosso tempo biológico, também é diferente, pois não é possível medir em horas e minutos exatos quanto tempo uma pessoa leva para crescer, passar pela puberdade e envelhecer. O nosso pensamento flui em uma velocidade que não se pode calcular, pois podemos nos perder em ideias e na nossa imaginação com a sensação de que nenhum minuto passou. Então, vimos aí que existem diferentes tipos de tempo, não é mesmo?
o tempo cronológico, que é marcado através dos relógios, né? E o tempo biológico, que é um tempo que o nosso corpo é medido, que esse tempo não pode ser medido através do relógio, é um tempo biológico, é medido através do passar dos anos de nossa vida. Aí, em O Tempo e a História, ainda na página 34, dialogando, no início do capítulo você se deparou com as palavras como Antiguidade e Idade Média. Você sabe o que esses nomes estão se referindo? Por quem essas palavras são usadas? Por que você acha que essas palavras são usadas? Quais acontecimentos fizeram parte da Antiguidade e da Idade Média? O que veio primeiro, a Antiguidade ou a Idade Média? E por quê? Então, veremos agora na página 35 essas questões em Teorizando. Para os historiadores, o tempo funciona de uma maneira diferente. Os acontecimentos são divididos em períodos históricos, um conceito criado para fins didáticos, para ser estudados. Ao todo, existem 5 períodos históricos: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Sempre que há uma forte ruptura com a forma de agir, viver e pensar, é necessário elaborar um novo período, pois a sociedade mudou. Não é possível dizer que o homem pré-histórico poderia viver na antiguidade, pois o mundo está muito diferente. O homem medieval também não conseguiria viver no mundo contemporâneo, com todas as mudanças que ocorreram desde então. A imagem a seguir é uma linha do tempo com os períodos históricos e os principais eventos que levaram ao rompimento com o período anterior. É importante saber que a história não é uma linha reta cronológica, mas sim cíclica. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo em várias partes do mundo e influenciam diretamente pessoas e eventos. A organização dos fatos históricos em uma linha do tempo cronológica ocorre para que a passagem do tempo e a relação entre um acontecimento e outro sejam melhor compreendidas. Então, na pré-história, começou com o aparecimento dos primeiros humanos na Terra. E foi até a invenção da escrita em aproximadamente 4.000 a.C. A Antiguidade começou desde a escrita até a queda do Império Romano. A Idade Média, que começou com a queda do Império Romano e vai até a transição para a Idade Moderna. Aqui a modernidade. A modernidade foi uma das formas encontradas pelos historiadores para se dividir a história da humanidade. Então, começa aqui, na tomada de Constantinopla, e vai até a Revolução Francesa. E depois começa a contemporaneidade, que vai até os dias de hoje. Da mesma forma como nós não crescemos e envelhecemos da noite para o dia, os acontecimentos que determinam os períodos históricos ou que fazem surgir um novo período também não são repentinos. O tempo passa lentamente e as mudanças podem demorar muito tempo para acontecer. E assim terminamos nossa aula de História. A nossa atividade proposta está lá na plataforma. Qualquer dúvida é só me conectar, tá bom?